Pessoal, bom dia. Daremos início então à nossa aula de língua portuguesa e nesse primeiro momento eu vou mostrar para vocês como que está o ambiente virtual de aprendizagem, como é que está configurado o Moodle desse ciclo. Só um momento que eu já estou compartilhando com vocês a janela. Está aparecendo para vocês agora? Tá. Pessoal, aqui, ó. No tópico 0 já apresenta para vocês aqui, ó, o cronograma de aulas. Então, nesse ciclo, que é o ciclo 7, nós vamos ver o que? O humanismo e o classicismo. Nós teremos o seminário do pagador de promessas e vamos ver morfologia 1. Na sexta-feira, nós teremos o que? Verificação de aprendizagem, mas daqui a pouco eu falo mais disso. Aqui está a distribuição da nota do bimestre, ok? E aqui, ó, clicando no ciclo 7, que está destacado em verde, vocês vão ter a instrução do ciclo, ó. As páginas do livro didático que vocês deverão ler, né, para ter uma noção, né, do que a gente está falando. Vocês terão até o dia 18 de outubro, né, às 23 horas, para responder ao questionário. E dia 13 do 10, que é hoje, às 2 horas, nós teremos um momento de atendimento via Meet. Hoje também, né, às 16 horas, 16 e pouco, né, eu vou fazer com vocês esse seminário via Meet do Pagador de Promessas. Nós vamos ter duas possibilidades de fazer o seminário. Pode fazer via Meet, oral aqui comigo, né? Ou pode fazer via fórum, tá? Vou até clicar aqui no fórum para a gente já explicar como é que vai funcionar ele aqui, ó. Pessoal, aqui, ó. Ô, Bruno, Aos que não. Oi. por qual seminário é mais fácil, o oral ou o escrito? No caso, Quer ver? qual que é Eu vou melhor explicar para os ser? dois, aí você vai chegar à sua conclusão, tá? Porque Oi? depende de cada indivíduo. Por exemplo, tem aluno que não gosta de falar, prefere escrever. Tem aluno que prefere escrever do que falar. Eu sou dos que gosta de falar, né? Então, é relativo. Aqui, ó. Aos alunos que não puderem fazer o seminário oral ou preferirem escrito, deverão fazer um post de 150 a 200 palavras analisando a peça teatral O Pagador de Promessas, de Dias Gomes. Você poderá tecer comentários sobre o secretismo religioso, a questão do casamento, o preconceito religioso, a força e a crença religiosa, né? Exploração do outro, dentre outros temas que você achar pertinente que são abordados dentro da obra. Tá. Lembrete, os comentários do fórum serão zerados quando o aluno plagiou. Nos outros fóruns eu dei 0. Nesse aqui eu vou continuar dando 0. Se fizer um resumo da obra, ou se fugir ao tema, ou falar de algo que não tem nada a ver com a peça. Tá certo? Agora, Bruno, o que é mais fácil? Fazer o seminário oral ou via Meet? O via Meet, oral e Meet é a mesma coisa, né? Ou pelo Moodle. O seminário via Meet, a gente consegue ir discutindo, puxando algumas informações, debatendo. Você, às vezes, tem mais possibilidades, né? Já por escrito, você vai lá, escreve uma vez, pronto, e acabou. Né? Então, é facultativo, fica a seu critério, né? Ok? Alguma dúvida sobre o seminário? Só na parte de como apresentar ele, no caso, da melhor maneira. Só contar a história? Eu não Não, entendi. não é resumo. A gente vai discutir sobre o livro. A gente vai falar de tópicos do livro. Nada de resumo, sempre é análise. Tá? Então, assim,
É algo bem tranquilo. Cadê a Ana Beatriz? Ana Beatriz, não é tranquilo? Ana Beatriz. Ah, sei. Aí, ó, viu? Ana Beatriz conhece, é tranquilo. Não arranca pedaço, ninguém passa mal, tá? É algo bem tranquilo. Pessoal, verificação de aprendizagem, então. Nesse módulo, né, vou aplicar na sexta-feira, dia 16, às 9 horas, uma avaliação com tempo cronometrado, né? A matéria de prova, História da Língua Portuguesa e Morfologia 1. Literatura, Trovadorismo, Humanismo, Classicismo e o livro Pagador de Promessas. Tá? As atividades do caderno vão ser anexadas no próximo módulo, tá? No módulo 8. Tá certo? E mais explicações estão aqui, ó. Aqui, ó, o questionário você tem 2 tentativas, tem a lista de exercícios, as páginas do livro didático que você deverá fazer. A prova só vai estar disponível para vocês a partir do dia 16 de outubro, das 8h55, e vai até às 10h40. Literatura do questionário, 2 tentativas também, a lista de exercícios. O livro, para quem não tinha, né? Quando abriu o fórum já estava aqui. O fórum, as atividades do livro didático e a prova também. E abaixo, pessoal, tem a verificação de as atividades da Maiele, de produção de texto. Alguma dúvida sobre o módulo, pessoal, sobre a execução do módulo? Ah, tá. Eu estou gravando essas videoaulas, né? Então, o que acontece? Ao final da nossa aula, eu vou colocar ela no Moodle, para vocês assistirem novamente, né? Ou, para quem não teve oportunidade, assisti-la. Tá certo? Aí eu vou separar em gramática, literatura e postar aqui para vocês essa aula, tá? Por exemplo, eu dei aula de manhã para o primeiro B. O vídeo do primeiro B é o vídeo do primeiro B, do primeiro C, do primeiro C, do primeiro A, do primeiro A. Tranquilo? Professor, só Fale. explique de novo, só até o que é para entregar essa semana, que eu não entendi direitinho. Essa semana, os questionários do Moodle, o fórum e a prova. O que você pode entregar semana que vem? As listas de exercício, que são do caderno. A única coisa que você vai entregar semana que vem são as atividades. Semana que vem, não, desculpa. No próximo ciclo, são as atividades do caderno. O resto são todas agora. Tá? Professor, você vai falar em relação às notas? As notas eu estou tentando fechar ainda, gente. Como são muitas atividades e muitas turmas, eu não vou estipular um prazo, mas o mais breve possível eu já encerro e posto para vocês, tá? E assim, quem ficar com nota abaixo de 6, preocupa não que eu vou fazer recuperação ainda, tá? Pode ficar tranquilo, vocês não serão prejudicados. A mesma coisa também do terceiro bimestre. Fechei a nota, a gente faz uma recuperação também. Ok? Alguma dúvida? Professor, Fale. os questionários aí tem em média quantas questões? Eu clico aqui para vocês, ó. Aqui, ó, o de morfologia. Tem 6 questões, pouca coisa. E o de literatura tem 5 questões. Tranquilo, pouca coisa. Agora, já as listas de exercício, uma tem 8 exercícios, a outra tem 14. Fora as atividades do livro didático, tá? Posso começar então, pessoal, a explicar a matéria? Só uma coisinha aqui, Bruno. Pode falar, pode perguntar. O questionário não, o seminário, se ele for escrito, eu tenho que somente comentar sobre esses pontos que você colocou ou que eu achei relevante? Isso. De 150 a 200 palavras. Aí eu só comento, tipo, o que é e qual a relação disso com a obra? Você vai relacionar isso sempre com a obra. Certo. Obrigado. Disponha. O que mais, pessoal? Tranquilo?
Então vamos começar com a matéria, então, pessoal? Então, deixe-me parar essa apresentação. A data limite do seminário será esse domingo, tá? Dia 18. Depois do dia 18 não tem mais seminário, eu não vou reabrir seminário, tá? Todo mundo tá vendo um PowerPoint? A matéria desse Sim. ciclo, essa matéria eu dividi em duas partes, morfologia 1 e morfologia 2. Não confundam essa morfologia com morfossintaxe. Morfossintaxe são as 10 classes gramaticais e a aplicação delas na sintaxe. Sujeito, predicado, verbo, objeto direto, objeto indireto. Morfologia, que eu vou trabalhar com vocês agora, no primeiro ano, eu vou trabalhar a formação de palavras, né? Radical, afixos, sufixo, prefixo, vogal temática, vogal de ligação, desinência de número pessoal e assim por diante. Então, pessoal, nesse primeiro momento, nós vamos verificar o quê? Vamos pensar esse processo dos elementos que compõem a formação de palavras. Aí no próximo ciclo que eu vou trabalhar com vocês essa questão de processos, sufixação, prefixação, derivação parasintética, derivação imprópria, neologismos, estrangeirismos e assim por diante, tá? Então fica tranquilo, é pouca coisa. Então nesse primeiro momento eu vou trabalhar com vocês essa parte de formação dos elementos que a compõem. Vocês sabem o que é Lego? Brincar de Lego? Pessoal? O que é Sim. Lego? Montar umas pecinhas, casinha, carrinho, esses trem. Isso, ou seja, você junta várias peças para formar um objeto. É a mesma coisa, nós vamos juntar várias pecinhas para formar uma palavra. Vamos pensar aqui, ó, menino. Que palavras menino é uma palavra que ela é composta de elementos. Esses elementos não são as sílabas, tá? Porque as sílabas elas formam o quê? Fonemas. O que a gente está pensando aqui? Uma palavra, a menor unidade de significado numa palavra é um morfema. Então, morfema é a menor unidade de significado de uma palavra. Palavra é um todo que tem sentido, tem um significado, que compõe enunciados. Se eu falar para vocês, mé, o que significa mé? Nada, é uma sílaba, é um som. Se eu falar menim, é um radical, que tem o quê? Mais uma desinência, um sufixo de gênero. Como assim? Pessoal, que outras palavras que formam a parte de menino? Que outras palavras vocês pensam quando falam parecidas com menino? Não sinônimos, mas que têm a mesma estrutura. Exemplo, menina e outras. Pessoal, fala alguma coisa, ué. Bruno, meninos pode considerar? Meninos, que mais? Meninas, que mais? Menininho, menininha, que mais? Se o radical for igual, tá valendo, então? Isso! Compreendo. Então fala uma palavra, dá um exemplo. Menininhos. Menininhos. Meninão.
meninona, assim por diante. Pessoal, qual a parte que não modificou de todos eles? O radical. Qual que é a parte? E Menin. Menin. Isso aqui é um radical. Radical é o quê? É a parte invariável da palavra. Pessoal, quais os elementos que foram modificando? A, os, as, inho, inha, inhos, ão, ona. Isso aqui são o quê? Sufixos. Sufixos são as partes variáveis que vêm após o radical. Vou abrir um outro slide aqui, ó. Menino, menina, meninos, meninas. Fato interessante aqui, ó. O radical é o quê? Menin. Por quê? Porque é a parte que não modifica o sentido. Pessoal, qual que é a diferença de menino e de menina? Gramaticalmente. Ou melhor, morfologicamente. É que um é feminino e outro masculino. Como é que você sabe isso? Por causa do O e do A. Por quê? Por que você fala por causa do O e do A? Porque o sufixo O... Opa, isso aqui é zero. É o quê? É uma desinência de gênero. No caso, masculino. E o A é uma desinência de gênero feminino. Pessoal, e qual que é a diferença de meninos, menino e de meninos? exceções, por exemplo, dia termina com A é uma palavra masculina. Repete que tá muito baixo, tá muito lá no fundo. Por exemplo, tem exceções. A palavra dia é uma palavra masculina que termina com A. Não, mas aí é uma questão de radical, não é uma questão de desinência. É a desinência, tá? Não entendi, mas tá. Aqui, ó. Tá. Dia é uma palavra primitiva. Faz para mim palavras relacionadas a dia. Não, eu concordo com você, também há exceções, lógico, a gente não pode, mas a desinência de feminino basicamente é o A, ou geralmente. Mas pensa comigo, palavras derivadas de dia. Diária, diário, diariamente. O que mais? Quer ver? Dia, peraí. Ó. Palavras é a dia. Diário, diária, diariamente. Por quê? Aqui o A não é uma desinência de gênero, tá? Isso aqui ele faz parte do radical. Tá certo? Por exemplo, cachorro, cachorra, o A funciona como uma desinência de gênero. Às vezes o A sozinho, ele pode ser uma vogal de ligação, ele pode ser vogal temática, ele pode ser parte de um sufixo, tá? Tranquilo?
Então, meio que na palavra dia não existe desinência. A palavra dia é o próprio Ela é uma radical. palavra primitiva, é uma palavra primitiva. Se fosse dias, teria uma desinência. Qual que é a diferença de dia e dias? Plural e singular. Como é que você sabe disso? Pelo S. Isso. Por quê? Porque ele é uma Porque desinência. a desinência S é uma desinência de número. Ela indica que existe mais de um. Então, quando você vê um substantivo, um adjetivo acompanhado, geralmente, da desinência S ou do sufixo S, nós temos o quê? A ideia de plural. Tranquilo? Vamos pegar outra palavra. Pedra. Palavras derivadas de pedra. Pedrinha? Pedrinha. O que mais? Pedregulho. Pedregulho. O que mais, gente? Pedreira. Pedreiro. Pedrada? Hum? Pedrada? Pedrada. O que mais? Pedro. Pedras. Pessoal, o radical é qual? Ed. Aqui nós temos o sufixo inha. Ele dá a ideia de quê? Diminutivo. Diminutivo. Eira. Eira. Eira dá a ideia de quê? O que é uma pedreira, pessoal? Exemplo, outro vou trocar. Palavras terminadas em eira. Lembra aí? Palavras terminadas em eira. Poeira, Peneira. Macieira. Cadeira. Cachoeira. fogueira, Fogueira. Mangueira. Cadeira. Cadeira. Cadeira é sufixo ou faz parte do radical? Faz parte do radical. Isso, então não é terminado em eira nesse sentido. O eira seria. O sufixo, pessoal, eles vão ter vários significados. Alguns vão ter mais de um significado. Então, pedreira é lugar onde fabrica o quê? Produz o quê? Pedras, né? Então, macieira, a árvore que dá maçãs, né? Então, pedreira é lugar que dá pedras. Pedreiro. Coelho dá a ideia de quê? Pessoal, palavras terminadas em eiro. Engenheiro. Aí veio um monte de profissão. pinheiro, Eiro.
pinheiro. Dá a ideia de quê? Brasileiro. Dá a ideia de trabalhador, pessoa que trabalha com pedras, não é isso? Pessoal, fato interessante. Vou escrever duas frases aqui, ó. A pedreira está produzindo poucas pedras. O pedreiro levantou uma parede. A pedreira levantou uma parede. Qual que é a diferença da primeira e da terceira frase? A terceira frase está se referindo que é uma profissão, é a pessoa pedreira, e outra está se referindo à pedreira, que é a produção de pedras. Isso. No terceiro caso, eu não sei se é um neologismo, eu não sei qual que é o feminino de pedreiro, né? A gente supõe, né, se ele seria um neologismo, né, devido a essa questão lá atrás da desinência de gênero a gente construiu o feminino adicionando a, né? Por isso nós temos os substantivos o quê? Biformes, menino ou menina. Tá. Aí, o de cima é o quê? Da primeira oração, lugar que produz pedras. O sufixo é o mesmo das duas? Pessoal, o sufixo é o mesmo das duas? Aqui é eira. Aqui é ei mais a. Aqui é ei mais o. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo mostrar para vocês? Que formar palavras, ela vai ter o significado. Ó, pedrinha, pedra pequena, pedregulho. O que significa pedregulho? Pessoal, o que significa pedregulho? Uma pedra pequena ou quebrada? Pedra pequena. Existe pedrinha? Existe. As duas não dão ideia de diminutivo? Qual que é dicionarizada? O que seria dicionalizada? Faz parte da norma culta, está presente no dicionário. As duas, não? Pessoal, qual que é o aumentativo de pedra? Pessoal, qual que é o aumentativo de pedra? Pedrona. Mas qual que a gente fala geralmente? Pedrão. Por que você fala pedrão? Porque geralmente quando é aumentativo a gente coloca um ão. Isso que eu quero que vocês entendam. A gente acaba, às vezes, criando ou usando palavras na nossa vida que não são dicionarizadas. Por quê? Por causa da nossa lógica de formação de palavras. Você pega o radical de pedra e é uma pedra grande. Nossa, é um pedrão. Existe pedrão? Dicionarizado, não, mas a gente usa, porque o certo seria pedrona, porque pedra é um substantivo feminino. E o aumentativo dos femininos seria o ona. Mas a gente acaba construindo esses neologismos, por quê? Porque a gente vai juntando as pecinhas por uma lógica interna. Vocês conseguiram perceber isso? Tá, vamos passar pro próximo aqui agora, pra gente ver mais uma coisa. Feliz. Pessoal, palavras relacionadas a feliz.
Felicidade. Felicidade. O que mais? Felizmente, vale? Felizmente. Existe a palavra felizardo? Felizardo. O que mais? Infelizmente, contaria? Infelizmente. O que mais? A palavra infeliz também conta? Infeliz. Ok, tá. Vamos aqui. Qual que é o radical de feliz? Ah, vou pôr outra coisa aqui, ó. Qual que é o radical de feliz? Feliz? Esse é o radical, é a parte invariável. Decompõe para mim felicidade. Fala para mim qual que é o radical e qual que é o sufixo, o prefixo deles, os afixos. Felicidade, pessoal. Qual que é o radical? Feliz? Feli. É o radical. E o resto? Agora só uma perguntinha que agora fiquei na dúvida. Qual que seria a diferença de desinência para sufixo? Agora eu te respondo. Que aí eu vou te falar a questão do verbo. Certo. Vamos, pessoal. Qual que é o resto da palavra? Cidade. Cidade. Cidade é o quê? Sufixo? Sim. Sim. Pessoal, o que que o sufixo cidade significa? Mas sufixo. Cidade também não seria um substantivo? Ah. Fato interessante. Cidade não é sufixo. O sufixo aqui é idade. Por quê? O C aqui, gente, junta para mim, feliz e idade, num sufixo, numa palavra só. Não ficaria felidade? O C é uma consoante de ligação, que vai ligar o quê? Às vezes precisa de um radical ser ligado a um sufixo ou um prefixo ser ligado a um radical. Exemplo. Irreal. Prefixo é I, que é um prefixo, mais o R, que é uma consoante de ligação, mais o radical real. Então, consoantes de ligação ou vogal de ligação são vogais que vão, ou elementos que vão ligar o quê? Um radical a um sufixo ou um prefixo a um radical. Tá? Aqui, ó, felizmente, nós temos o quê? Nós temos um prefixo, é um advérbio de modo. E, infelizmente, nós temos aqui, ó, um prefixo e um sufixo. Infeliz, nós temos um prefixo. E felizes, o que é que nós temos? Uma desinência?
Nós Que é o temos uma consoante, uma vogal de ligação. E nós temos uma desinência de quê? De número. Qual que é a diferença entre desinência e sufixo? Qual que é o significado de S, pessoal? Seria o plural? Não, ele é uma marca de plural, mas qual que é o significado de S? Não tem significado. O sufixo, quando você coloca o ão, não dá ideia de quê? De grandeza, aumentativo. Ele é um sufixo, ele tem um significado. O S não tem significado. Então, as desinências, elas não têm significado. Os sufixos têm os significados que eles vão aumentar ou vão modificar, complementar a ideia do substantivo. Tá? Posso seguir o bonde? O sufixo é o que vem no final da palavra e o prefixo vem no início. Isso. Certo. Pessoal, quanto à formação dos nomes, tá tranquilo? Quando eu pedir no exercício para vocês analisarem os afixos, eu quero que vocês analisem o prefixo, o sufixo, se tem vogal temática, se tem consoante temática, vogal de ligação, consoante de ligação. Então, radical e todos os restos são o quê? Afixos. Né? Agora eu vou trabalhar com vocês verbo. Pode ser? É o radical e o afixo seriam a mesma coisa. Não. Radical é a parte invariável da palavra. Os afixos são quem? Prefixo, sufixo e desinências. Certo. Pessoal, vamos agora. Isso aqui eu expliquei a formação de palavras o quê? Substantivos, adjetivos. Agora eu vou trabalhar com vocês verbo. Vamos conjugar o verbo andar no presente do indicativo? Pessoal, não preocupa não vou pedir para vocês ficarem conjugando o verbo não, mas vocês têm que saber isso para a gente entender para onde que a gente vai. Eu conjugo o verbo andar no presente do indicativo, pessoal. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. Pessoal, qual que é o radical? Anda? Ande. Porque, ó, não tem o A no ando. Quer ver? Vou abrir. Opa, vou abrir uma caixa de diálogo aqui do lado. Pessoal, o verbo andar, vamos decompor ele aqui agora. Ele tá aqui, ó. Ande é o radical. O que o A significa? Seria a vogal temática? Que por ela você vai saber de qual conjugação ele é? Se é ar, er ou ir? Se é da primeira, da segunda ou da terceira conjugação? E o que o R significa? É a desinência de quê? De infinitivo. E o que é o infinitivo, pessoal? Gente, isso é matéria do sexto ano. Sexto, sétimo ano. É quando o verbo não tá o quê? Conjugado. Tá. Vamos conjugar agora
o verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Como que é o pretérito imperfeito do verbo andar? Eu. Pessoal, é conjugação de verbo, gente. Ô, Bruno, Hum, pelo menos eu, quando eu estudei isso, eu não entendi a diferença entre os três pretéritos. Você pode explicar? posso. Quer ver? Vou desenhar uma linha para você. Porque eu gosto de explicar isso desenhando, gente. Então, vou inserir uma linha. Quer ver? Tá. Vamos marcar onde que é o presente? O presente é aqui. Vocês têm ideia aqui? Cadê? Vamos pegar essas caixinhas de texto e vamos dividir aqui. Presente. O presente está aqui. Então, o passado aconteceu. Passado ou pretérito, né? Antes do presente. E o futuro vai acontecer o quê? Depois do presente. Isso é tranquilo para vocês, né? Aí vocês sabem que... Agora eu vou copiar aqui e vou alterar essas cores aqui para vocês entenderem. Ó. O pretérito perfeito ele acontece no passado e não vai ter reverberações, não vai ter efeitos de continuidade no presente. Aconteceu, pronto e acabou. Exemplo. Vamos no verbo comer. Eu como arroz. Tá. Eu comia arroz. Se eu comia arroz... Não, arroz é comer, é verbo... vamos no andar mesmo. Eu ando de bicicleta. Eu ando até hoje. Eu andei de bicicleta. Eu já andei de bicicleta. Hoje eu ando ainda? Não mais. Porque eu andei. Por que só um exemplo assim. Vamos ser bem extremista agora. Bem pessimista. Agora eu quebrei as duas pernas. Eu andei de bicicleta. Eu já não ando mais. Eu não posso mais desempenhar essa ação no presente e tampouco no futuro. Então essa ação não tem mais efeito no presente nem no futuro. Então eu andei. Eu não faço mais isso. Quando pequeno, eu andava de bicicleta.
imperfeito. Vamos colocar aqui. Vamos colocar de outra cor. Então, pensa assim, ó, ele está entre o passado perfeito e o presente. É uma ação que vai ter reverberação, ou pode ter reverberação no futuro. Ó, quando pequeno eu andava de bicicleta. Hoje eu já sou adulto. Eu ainda ando de bicicleta? Eu posso andar, nada me impede. Entenderam? Perfeito. Não tem mais reverberações no futuro, no presente e no futuro. Passado imperfeito. Pode ocorrer essa ação, pode ainda estar acontecendo. Eu andava de bicicleta. Por exemplo, ontem eu andei de bicicleta. Tem como eu fazer o ontem acontecer de novo? Não tem como. De manhã eu todo dia de manhã eu andava de bicicleta. Você anda hoje? Ou você ainda anda hoje de manhã de bicicleta? Pode ser que isso aconteça. Mas ontem, tá no passado, você não pode mais fazer. Todos os dias de manhã eu andava de bicicleta. Hoje você ainda pode andar de bicicleta, nada te impede. E tem o mais que perfeito, que é o quê? Opa. O mais que perfeito é o passado do passado. Pelo menos. Ou seja, para você utilizar o mais que perfeito, você tem que ter construído anteriormente uma oração no passado. Meu avô me contou que, quando pequeno, ele andara de bicicleta. Vamos escrever? Vai ficar mais fácil para vocês? Ó, meu avô contou-me que andara de bicicleta. Ó, contou, pretérito perfeito. Então, nós temos uma ação no passado. Então, aqui é o passado do passado. Então, o pretérito mais que perfeito é isso. É o passado do passado. O pretérito perfeito é um passado que não acontece mais. E o pretérito imperfeito é um passado que ainda pode acontecer. Pode estar acontecendo. Pode. Tranquilo? Vocês entenderam ou quer que eu explique de novo? Quer que eu escreva mais exemplos? Pessoal? Vitor, você entendeu? Deu pra entender. Não, deu ou não? Você entendeu ou não? Se quiser, eu escrevo mais um exemplo. Não, então, deu pra entender, mas agora precisa ver frases e tal, mas só com a explicação lá que você tava fazendo antes disso já vai dar pra entender. Tá, então peraí, eu vou fazer mais uma frase para vocês entenderem. Tá? Isso é tranquilo, gente. Agora só o meu PowerPoint voltar aqui. Isso faz parte do conteúdo. Só para você entender aqui, então, perfeitinho. O imperfeito é uma ação que foi feita no passado e que pode acontecer no futuro de novo, no presente. Isso, você pode praticá-la ainda no presente. Aí o perfeito é que foi feita no passado e acabada no passado. Não tem efeito no presente. Você não pode fazê-la no presente. Ah, entendi. Então, e o mais que perfeito é meio que você duas vezes passado. É o passado do passado. Você tem que ter um enunciado no passado para você fazer essa enunciação no passado. Acho que dá para entender. É uma escala. Então não é como fazer um mais que perfeito sem ter um passado antes. Então aqui, deixa eu abrir o slide que agora eu consegui. Ó, presente. Me dá um verbo. Vamos dormir. Eu durmo
À tarde. E durmo não é um verbo regular. Mas vamos. Pretérito imperfeito. Como ficaria, pessoal? Porque não é um verbo regular. Deixa eu pesquisar aqui, porque também não é um verbo regular. Só um momento, pessoal. Estou pesquisando também. Dormir. Eu dormia à tarde. Você pode dormir ainda? Pretérito perfeito. Eu dormi à tarde. Pretérito mais que perfeito. Eu dormira à tarde na semana passada. Ó, eu durmo à tarde. Presente. Eu dormi à tarde. Você não dorme mais à tarde? Pode ser uma ação que eu ainda posso realizar ainda. Ontem eu dormi à tarde. No sentido, ou seja, eu posso falar, você pode dormir ontem à tarde de novo? Não, é uma ação que ficou no passado, que você não pode repetir, desempenhá-la novamente, porque você tem que entender que o tempo é uma linha reta. É uma ação que você fez no tempo passado, bem marcado. E o pretérito mais que perfeito, eu dormir à tarde na semana passada, é um passado do passado. Por exemplo, ontem eu não dormi à tarde, mas semana passada eu dormira todas as tardes. Ficou melhor? Presente, eu durmo à tarde. Como se diz, né? Antes da aula, eu dormi. Antes. Então, assim, tem como eu dormir antes da aula? Agora? Não tem. Mas eu durmo à tarde. Então, presente é uma coisa que eu faço de forma recorrente. Ontem eu dormi à tarde. Ontem, no passado. Bem marcado. Ontem eu não dormi à tarde, mas semana passada eu dormira todas as tardes. Ou seja, é o passado do passado. Tranquilo? Ficou melhor, pessoal? Ou não? Acho que sim. Pessoal, o que agora eu quero que vocês observem? Vamos voltar no verbo do andava. Eu não fiz do andava ainda, né? Aqui, ó. Eu andava. Tu andavas. Ele andava. Nós andávamos. Vós andáveis. Aqui. Eles andavam. Pessoal, qual que é a diferença desse
com esse? Vocês conseguem perceber? Só pelo negócio apitando, vocês conseguem visualizar? Qual que é a diferença? Pessoal? Os sufixos Qual sufixo? é o ava, avas. Ó. O avá é uma desinência modo temporal. Por quê? Porque toda vez que você tiver um verbo regular no pretérito imperfeito, pessoal, ó, marca, verbo regular. Irregular não entra nessa regra. O verbo regular no pretérito imperfeito, ele vai ter o quê? Avá. Cantava, pensou outro verbo, caminhava, passeava. Todo que tiver o pretérito imperfeito é o avá. Da mesma forma que tiver o ra com acento, é futuro do presente. Da mesma forma que tiver o ra sem acento, é o quê? Mais que perfeito. Então, quer formar um verbo no pretérito imperfeito, tem que ter o avá. Pretérito mais que perfeito, o ra sem acento. Futuro do pretérito, futuro do presente, ra com acento. Pessoal, foca aqui. Isso aqui, ó. O que é isso aqui, o mus? O que é o mus? O mus é o quê? É uma desinência número pessoal. Quando tiver o mus, nós vamos saber o quê? Primeira pessoa do plural. Bruno, nós vamos ter que conjugar verbo na sua prova? Não. Eu quero que vocês entendam que para formar tudo isso, para formar palavra, para formar verbo, o que a gente pega um radical, aí vai pegando um sufixo, uma desinência, algum elemento, alguma pecinha que a gente vai juntando para formar o quê? Uma palavra. Então a morfologia, que é a formação das palavras, é juntar o quê? Essas pecinhas para formar novas palavras. Vocês entenderam? É isso que eu quero que vocês percebam nesse primeiro módulo. Identificar essas pecinhas. Por quê? Porque no próximo módulo nós vamos verificar esse processo de formação dessas pecinhas. Eu coloquei muitas questões, mas o conteúdo em si é pouco. Pessoal, vamos fazer agora um pouco dos exercícios da lista? Vamos fazer mais ou menos até 5h20? 5h20, desculpa, 3h20? A lista de exercícios? Que a gente faz 15 minutos, eu vou explicando para vocês entenderem a pegada dos exercícios. Bora? A lista é para esse ciclo? Eu não lembro o que você falou. Não, a lista do caderno, as listas de exercício, você vai fazer nesse ciclo para você entender tudo, mas você vai mostrar para mim quando? O ciclo 8. Porque são só nesse ciclo, se eu brincar, deve ser umas 60 questões de exercício, juntando gramática e literatura. Mas são todos bem tranquilos de resolver. Tá? Pessoal, então vamos começar então? 15 minutinhos a gente faz essa lista. E todos eles pode só colocar a resposta. Só a resposta. Não precisa copiar a questão não, gente. Nos próximos módulos também vão ser assim? Sim, desse modelo. Agora que a gente já sabe que a gente não vai voltar mesmo presencial, gente. Pessoal, ó, leia a seguir o verbete de um dicionário de termos literários. Bibliografia. Francês, bibliographe. Do grego, biblion.
Livro, grafia, escrita, grafen, escrever. Descrição material, sistemática e histórica dos livros. Arrolamento alfabético das obras de um autor ou a seu respeito. De uma época, movimento, tendência. Quando acompanhada do julgamento acerca do conteúdo das obras, recebe o nome de bibliografia crítica. E as listas com que se enumeram as classificações sistemáticas dos livros chamam-se bibliografias das bibliografias. Bibliografia das bibliografias. A mesma raiz pertencem aos vocábulos bibliófilo, apaixonado pelos livros, bibliologia, estudo da nomenclatura usadas em bibliografia ou dos conhecimentos relativos aos livros, bibliomania, paixão pelos livros, biblioteca, coleção de livros ou lugar onde se guardam, bibliofobia, horror aos livros. Massub Moisés, dicionário de termos literários. A. Explique por que na primeira linha do verbete são apresentadas algumas palavras em francês e em grego. Por quê? Pessoal, vocês lembram que eu expliquei no ciclo passado sobre a formação da língua portuguesa, né? Quando Portugal, no seu momento de consolidação ou constituição contra o povo, ele sofreu invasões dos mouros, que são os árabes, e isso acaba influenciando o quê? A cultura deles. Da mesma forma, a gente sofreu influência dos ingleses, dos franceses, dos gregos, e que a língua portuguesa, ela tem origem aonde? Latina. Então, algumas palavras nós tomamos emprestados de outras línguas. Então, bibliografia é uma palavra de origem o quê? Francesa. Tá? O termo dele é uma derivação do francês. Letra B. Ao longo do verbete aparecem palavras cognatas em língua portuguesa. Identifique-as. Que palavras são parecidas com bibliografia dentro do exercício? Bibliofobia, bibliófilo, que mais? Vamos, pessoal, depois vocês vão fazendo exercício, depois vocês escrevem no caderno. Biblioteca, bibliomania. Letra C. Essas palavras foram formadas a partir de um mesmo radical. Que radical é esse? Qual que é o radical igual em todas as palavras? Bíblia. Biblio, né? Biblio. D. Liste outras 3 palavras com esse mesmo radical. Se necessário, consulte o dicionário. Ó, biblioteconomista, bibliotecário. Aí deixa mais um para vocês pensarem. Ó, 2. Lê a tirinha da personagem Mafalda. Sabe, Mafalda, meu filho vai ser médico. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Quando eu passar, as pessoas vão dizer, lá vai a Susanita, mãe do doutor, filho da dona Susanita. E todo mundo vai ficar doente de inveja, e meu filho vai ficar muito rico curando a inveja. Quando você acha que um bom invejólogo pode chegar a ganhar por mês? Observe as expectativas de Susanita em relação ao futuro. O que elas revelam? Isso aí é interpretação de texto, vocês vão pensar. Na tira, Susanita usa uma palavra inventada, invejólogo. Identifique o radical e os demais morfemas dessa palavra e explique seu significado. Então, invejólogo é inveja mais ólogo. Cite 3 palavras da língua portuguesa que têm o mesmo sufixo de invejólogo. Tranquilo, bem facinho esse exercício. Leia a tirinha de Adão e Turugarai. Ele tá andando por uma estrada, né? Tá escrito o quê? Felicidade. Só que a placa estava quebrada, é o caminho da infelicidade. O autor cria humor na tira explorando o papel dos morfemas na constituição das palavras. Que informação é dada aos leitores apenas no último capítulo? A personagem, ao passar, não teve conhecimento do que foi informado aos leitores no último quadrinho. Que importância esse fato tem quanto à função da placa para a vida da personagem? Por quê? O que ele estava caçando, gente? O que ele estava caçando, gente? A felicidade. Mas ele estava indo para onde?
para infelicidade. E o que é uma coisa infeliz? O que é infeliz, gente? Que não é feliz. Que não é feliz. Então, por que você sabe disso? Devido o prefixo in, que é de negação. Não feliz, o oposto daquilo que ele quer. 4. A 4 a 5, elas vão ser referentes à frase do Oscar Wilde. A arte não é moral nem imoral, mas amoral. Então, é um jogo com a palavra moral, que tem dois prefixos, o imoral e o amoral. Aí ele vai ter toda uma discussão que vocês vão pensar em torno dessas palavras. 6, a 6 é boa. Recompõe as seguintes palavras nos seus elementos de formação e refira o seu significado tendo em conta a palavra base. Veja o exemplo. Acautelar vem de cautela. Então, nós temos o prefixo a e o sufixo a. O significado é usar de cautela, prevenindo-se contra o mal. Afiançar vem de qual palavra? Fiança. Qual que é o prefixo? A. Sufixo. Ar. Arriscar vem de qual palavra? O quê? Risco. Risco. Qual que é o prefixo? A. Qual que é o sufixo? R. Ar. Ar também. Ar. Pessoal, assinalar vem de qual palavra? Assinar. Não. Pessoal, o que tem ali no cruzamento entre a Esmerino Pereira e a Avenida Pará? Pessoal, o que tem ali na Esmerino Pereira com a Pará? Vamos, gente. O que tem? Pessoal, é algo simples. O que tem aquele negocinho de luz que tem lá em cima? Qual que é o nome, gente? Sinaleiro. Sinaleiro. Agora, qual que é o radical de assinalar? Qual que é o radical de assinalar? Ou melhor, qual que é o radical de sinaleiro? Sina. Sina? Sinal. Já não sei mais. Sinal. Qual que é o radical de assinalar? Qual que é o radical de assinalar, gente? Sinal. Assinalar é dar um sinal. Então, qual que é o prefixo? Qual que é o prefixo, gente? De assinalar? As. Qual que é o sufixo de assinalar? Ar. Aí o esfriar e o espalmar vocês fazem sozinhos. 7. A 6, a 7 e a 8 são parecidas. Ó, utilizando dois afixos em simultâneo, forme verbos a partir dos nomes que seguem e em reação a cada um construa uma frase que utilize o referido verbo. Pessoal, faz um verbo para mim com a palavra birra. Pessoal, um verbo com a palavra birra. Gente, vamos abrir o microfone, uai. Uma palavra a partir de birra. Quer ver? Vamos pegar pelo chat, então. Ana, a palavra a partir de birra. Ana Carolina.
Qual que é um verbo a partir de birra? Mas tem que ter um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Você só colocou o sufixo. Não. Tem que ter um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Embirrar. Não, gente, miraram não. Birra gera o verbo embirrar. Botão. Ana Beatriz. Botão, faz um verbo com botão. Ah, eu vou falar mesmo, botões? Não, verbo, não substantivo. Eu quero um verbo com botão. Pessoal, aí quando vocês olham o exercício, você pensa assim, nossa, deve ser um exercício bobo, mas não é, gente. Põe a gente para pensar. Botão, botei. O que você faz quando você passa um botão pela casa dentro de uma camiseta? Abotoar, né? Abotoar, gente. O verbo abotoar. Eu abotoei a camiseta. Próximo. Próximo caminho. Caminho. Arthur. Arthur? Oi, Caminho. Verbo com caminho. caminhar. Não, mas tem que ter o sufixo e o prefixo. Encaminhar. Encaminhar, isso. O que aconteceu aqui no meu computador? Ah, tá, entendi. É o Lenovo aqui. Pessoal, próximo manhã. Manhã, Caio. Caio, manhã. Caio. Manhã. Amanhecer. Amanhecer. Isso. Heloísa. Susto. Susto. Heloísa. Assustar. Assustar. Pessoal, já entenderam como é que faz a 7, né? Então vamos fazer a 8. Pessoal, utilizando dois afixos em simultâneo, agora vocês vão fazer com adjetivos. Certo? Agora é quem? Gustavo. Certo? Verbo com substantivo, com o adjetivo certo. Acertar, ok. Próximo, Yuan, claro. Oi? Um verbo com o adjetivo claro. Eu claramente. Não. Dá mais um exemplo aí. Claro. Não, Kaique, não foi seu nome ainda não, tá? Agora é você ainda. Claro, por exemplo, assustar, susto gera o verbo assustar. Manhã, amanhecer. E claro, que verbo que pode gerar? Tendo um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo.
Alguém sabe? Esclarecer. Esclarecer. Isso. Próximo, frio. Frio, Jordana. Esfriar. Esfriar. Próximo, Kaique. Kaique, gordo. Engordar. Engordar. Kaique, mudo. Mudar, não é mudar, não. Pera Não, mudar não. Cadê o prefixo antes? aí. Mudar. Não sei não, Bruno, esse... Mudar. Mudo. É. Alguém sabe, pessoal, um verbo a partir de mudo? Emudecer. Emudecer, isso. Ludmila. Ludmila, pálido. Ludmila? Pálido, gente. Quem sugere uma palavra? Empalidecer, Ludmila, certinho. Quem falou empalidecer? Empalidecer, Ludmila, tá certinho. Pessoal, alguma dúvida quanto à gramática nesse primeiro momento? Que é saber identificar essas palavras, fazer esse tipo de exercício. Tá? Então vamos para a literatura agora? Vamos parar a apresentação. Pessoal, eu vou ali pegar um copo de água. Quem quiser também, tá? Pega também já. Pessoal, vamos voltar então para a literatura agora? Porque daqui a pouco a gente começa o seminário, né? E pelo que parece, está chegando chuva no Iporá. Ouço trovões, graças a Deus, aqui. Pessoal, a matéria, vocês podem ter, quem já viu, né, o conteúdo que eu estou passando, pode ter assustado na quantidade, mas a matéria é bem tranquila, pessoal. É a primeira coisa que a gente tem que entender para a gente dar continuidade a esse ciclo de literatura e para as demais, são dois conceitos.
que vão influir muito na nossa compreensão da literatura até o terceiro ano e para a vida. É o conceito do antropocentrismo e do teocentrismo. O que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver formação de palavras, né? Antropo é o quê? Homem. Então, a gente tem antropologia, né? Centrismo, né? Centro, antropocentrismo, homem no centro, né? Então, já vou até escrever aqui para vocês, ó. Homem no centro. Teocentrismo é o quê? Deus. Centrismo, centro. Então, teocentrismo, Deus no centro. Quando a gente fala de antropocentrismo ou teocentrismo, fala homem no centro, Deus no centro, não como é que a gente pode falar? Tudo voltado para o homem, mas assim, né, a questão da religião, a questão das práticas culturais, sociais. Um exemplo, qual foi a primeira estética que a gente leu, presenciou? Nós vimos o quê? Os textos clássicos gregos, romanos e latinos, né? Que seria o quê? A Odisseia, a Ilíada, Gilgamesh, Eneida e assim por o teatro grego, né? Por assim dizer, que a gente lê o quê? Édipo Rei. Nós lemos, a gente leu o quê? Medeia. Não, Medeia foi com vocês? Não, foi Ecuba. Ecuba, entre outras coisas. Agora, no ciclo passado, a gente viu o quê? Trovadorismo. Agora nós estamos vendo o humanismo barra classicismo. Depois a gente vai ver o barroco. Depois o arcadismo ou neoclassicismo. Romantismo. Realismo barra naturalismo barra parnasianismo, depois o simbolismo, depois o modernismo. Bruno, o que é isso? Tanto de coisa. Pessoal, a literatura é um ciclo vicioso. Ela vai e volta, vai e volta. Então, assim, o que acontece? Uma estética é em reação à outra. O trovadorismo é uma clássica reação aos textos clássicos. Por quê? Porque era voltado para o homem, os problemas do homem e como o homem reagiria sem envolvimento ou sem peso na consciência. O trovadorismo, que é a estética que a gente viu no ciclo passado, não. Eles eram muito guiados pela religião, pela crença. Mas, Bruno, nenhum dos nossos textos a gente leu ou falou de religião. Pessoal, quando a gente fala em teocentrismo, Deus no centro, a gente não está pregando religião, nem defendendo religião alguma, mas é as práticas religiosas, sociais, os dogmas que a igreja difundia. Exemplo, o amor casto, o amor santo, não pecaminoso. Vocês viam que o homem tinha uma idealização amorosa. Você não via falar nada em nenhum momento nas cantigas que nós lemos, algo carnal. Mas a gente via que um amor platônico, inacessível. A igreja, até então, na Idade Média, ela defendia o quê? Uma estratificação social. Se você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Se você nasceu rico, você vai morrer rico. E isso vai gerar o quê? Um descontentamento com os burgueses no século XV, que vai surgir o quê, então? As religiões cristãs dissidentes do catolicismo, né? Que seriam o quê? As religiões protestantes, que vão pregar o quê? A teoria da prosperidade voltada para os burgueses, que você fala assim, você pode sim ter uma ascensão social, que você pode sim visar o lucro e assim por diante. Então, não vai falar da religião propriamente dita, mas dos dogmas e dos preceitos disso. Então, se o trovadorismo criticava essa ascensão social,
O humanismo e o classicismo vai ser voltado para o homem, vai ser financiado pelos burgueses e vai ser o quê? Um prelúdio desse movimento voltado para o homem e para as necessidades do homem. Aí quando a gente for ver as próximas testes, vocês vão entender essa relação de trovadorismo, de teocentrismo e antropocentrismo de forma mais clássica. Tá. A gente viu o humanismo, o trovadorismo. A próxima estética seria o quê? O humanismo. O humanismo é uma estética de transição entre o trovadorismo e o classicismo. O classicismo vai ser uma volta ao modelo clássico. O que é um modelo clássico? O modelo greco-romano. Então, pessoal, o humanismo, nós vamos ter quem? Fernão Lopes e Gil Vicente nas letras portuguesas, de língua portuguesa. Eles vão ser o quê? O primeiro, ele vai ser um historiador da história dos reis portugueses. Ele vai trabalhar com a historiografia literária, ele vai contar de forma literária, até mesmo idealizada, a história dos reis de Portugal. Dom Afonso, Dom Pedro, Dom João, e assim por diante. E isso vai estar todo onde? Ele vai ser o tombador da Torre de Belém, né? Que guardava os prisioneiros, entre toda uma história de Portugal, na cidade de Lisboa. Gil Vicente, ele vai produzir o quê? Os teatros moralizantes, né? Que vão falar, expor de forma mais nítida que as convenções sociais. Tanto que nós temos duas peças dele famosas que estão na lista de exercício de vocês, que é o Alto da Barca do Inferno e a Farsa de Inês Pereira. No Alto da Barca do Inferno, 10 tipos humanos morrem e vão para o julgamento. Quem vai para o céu, quem vai para o inferno? Ali Gil Vicente vai trabalhar com o quê? Desses 10, 8 ou 9 vão para o inferno. Eles vão justificar o porquê que vão para o inferno, pelas vidas pecaminosas e que iam contra os dogmas da igreja. Quem foi para o céu? O povo da corte, que era a única pessoa sábia e que tinha o direito na Idade Média de criticar a igreja e os nobres, então era a pessoa mais sábia do grupo. Então, pessoal, aquela imagem estereotipada do bobo da corte, que era um imbecil, uma pessoa ingênua, ignorante, é um equívoco. Na verdade, o bobo da corte era a pessoa mais inteligente do palácio e que tinha a sutileza e a liberdade de criticar os demais de uma forma sutil, sem causar o quê? Indisposições. E a farsa de Inês Pereira vai criticar o quê? A necessidade ou a forma como que uma mulher portuguesa, no século XV, arranjava casamento. Então, o humanismo vai ser o quê? Vai ser uma estética de transição, então vai ter tanto traços como posso falar, do trovadorismo, do teocentrismo, e já vai ter uma revolta social. E a próxima estética seria qual? O classicismo. Que seria o quê? A estética que vai acontecer durante o Renascimento. É o retorno ao incentivo e à produção, o quê? Literária, artística. É o período de quem? De Da Vinci, Botticelli, Rafael, de todos os renascentistas, né? Grandes autores, escultores, né? Da Itália, da França, da Espanha e assim por diante. Por quê? Porque nesse momento surge e consolida-se quem? Os burgueses, ou a burguesia, né? Eles, que eram quem? Os comerciantes, que visavam o quê? O lucro. E a igreja criticava eles por quê? Porque eles visavam o quê? O lucro, o dinheiro. E isso vai causar o quê? Um descontentamento entre eles e vai surgir o quê? As religiões dissidentes, calvinismo, luteranismo, mecanismo e assim por diante. Vai ser uma volta aos modelos clássicos, que é o quê? A métrica, a rima regular.
Um exemplo clássico desse, tá, em meu português, é Luís de Camões, com os seus sonetos, e principalmente os Lusíadas. Tá? O que, que vocês vão fazer muito na prova e nos exercícios? Mais leitura e interpretação de texto. Não vai ser tanto que teoria literária do humanismo e do classicismo, tá certo? Por quê? Porque eles não têm tantas características literárias consolidadas, diferente do quientismo, barroco e arcaísmo que vem logo a seguir. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Então vou parar a gravação.